Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por Tua graça em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, possamos obedecer ao Senhor, Pai, a cada dia, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar início a outro tema. Nós concluímos o tema que falava sobre o serviço, tínhamos que servir uns aos outros. E hoje é um pouco parecido, mas não é o mesmo tema, é outro tema, certo? Que é para levarmos as cargas uns dos outros. Então nós vamos aprender hoje sobre o que a Bíblia fala a respeito de levar as cargas uns dos outros. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 11. Atos 11 e 27. Atos 11 e 27. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era imperador romano, Ágabo era um profeta de Jerusalém, certo? Então esse profeta estava dando a entender que viria grande fome por todo o mundo. E ela veio nos dias desse imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então aqui nós observamos uma carga que os irmãos estavam levando naquele tempo. Que veio essa fome. Então, esses irmãos estavam levando uma carga que eles não conseguiriam levar sozinhos. Estava passando fome na terra deles, e como eles poderiam sair da fome? Era um tanto quanto complicado. Então, os irmãos entenderam a necessidade de ajudar. Então, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, que estavam passando fome. Então, a fome era uma carga que esses irmãos estavam levando, podemos dizer assim, para tentar ficar mais claro. E os irmãos que tinham como ajudar, como socorrer esses irmãos, levar as cargas com esses irmãos, fizeram isso, né? Discípulos, cada um conforme as suas posses. Essa é a ideia, mais ou menos, de levar as cargas uns dos outros. Não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas da vida. Certo? Vocês vão entender ao decorrer do estudo, mais precisamente essa ideia, né, da carga. O que é levar a carga? O que é a carga de um irmão? Porque às vezes a gente fica sem saber o que é, né, a palavra, levai as cargas uns dos outros. Mas o que é a carga? Como eu vou identificar a carga que um irmão está levando para eu poder levar a carga com ele? Para eu ajudar esse irmão, né? E aí nós vamos entender no decorrer do estudo. Aqui nós já vimos até um exemplo, né, de uma carga. Um irmão está passando fome e aqueles irmãos que podem ajudar conforme as suas posses, podem levar a carga desse irmão que está passando fome. Certo? E aí eu até já comentei aqui na igreja, não sei se os irmãos lembram. Cuidado, porque às vezes
você pode também ajudar um irmão com a maior boa vontade do mundo, mas você tem que observar os detalhes da vida daquele irmão. Não é para estar bisbilhotando a vida dos outros, mas você vai entender, né? Mais ou menos. Você vê que é um irmão que não é fiel a Deus, não é frequente aos cultos, vem uma vez no ano, né? Nas datas comemorativas. E aí um irmão é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não procura emprego, aí está passando fome. Vamos ajudar esse irmão a tirar ele da fome? Sim ou não? Não. Irmão, mas é muita crueldade. É irmão, mas como assim? É um irmão que é infiel a Deus e é um irmão preguiçoso. E ele já está passando fome, é um castigo mesmo. Ele não quer trabalhar e nem quer buscar a Deus. Certo? É diferente de um irmão que você vai observar a vida espiritual dele, é um irmão fiel a Deus, frequente, procura viver uma vida consagrada a Deus, né? 100% só Jesus, nós não somos 100%, mas você observa que é um irmão que está buscando, está andando nos caminhos do Senhor. E procura emprego, mas não tem oportunidade, não está conseguindo. Certo? Então está passando um problema de saúde, não consegue trabalhar, não pode trabalhar. Aí é diferente, é outro caso. Certo? Tudo é irmão, né? Tudo é irmão. Segundo o que a maioria conceitua, né? Tudo é irmão, beleza. Mas observe o que é que realmente está acontecendo. Por que é que esse irmão está passando fome? Por que é que ele está passando necessidade? Então você tem que observar, certo? Porque o crente, irmãos, ele tem que ser um exemplo no sentido do trabalho também. Tem que ser uma pessoa esforçada no trabalho, dar o melhor de si, entendeu? Para dar exemplo para os outros. Um crente preguiçoso, ele vai dar mau exemplo, mau testemunho. Como uma vez, tristemente, eu ouvi uma mulher dizendo que não queria mais contratar crentes para a empresa dela. É de cortar o coração, você ouvir um negócio desse. De um incrédulo. Um incrédulo, tem 100 funcionários, já teve poucos crentes trabalhando para ela, mas ela não quer mais contratar crentes. Porque os crentes que trabalharam lá deram um trabalho, né? Foram trabalhosos e não produziam bem e se achavam muito no direito, às vezes, de chegar atrasado, de faltar e tal, aquele negócio todo. Ou seja, não eram diligentes no seu trabalho, não davam o melhor. Isso é muito triste de se ouvir. Certo? Então, por isso que o crente ele tem que ser diferente. Diferente, ou seja, buscar ser sempre o melhor. O melhor não para se destacar dos outros, no sentido de, eu sou melhor do que os outros. Não. Melhor para Deus. Porque Deus vai ser glorificado nisso. Porque a Bíblia diz que as pessoas têm que ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. Então, por isso que nós temos que buscar dar sempre o nosso melhor, no trabalho também. Certo? Não quer dizer que, não, mas eu sou crente, eu morrer, eu vou para o céu, então não me aveste muito para trabalhar, não. Mas se você está trabalhando de empregado para alguém, você tem que cumprir o seu trabalho. Com diligência. Porque tem que trabalhar como para o Senhor e não para homens. Certo? Então, se um crente está passando necessidade, tem que observar. Se realmente é uma fome que está assolando a terra, aí é uma coisa. Ou os casos que eu citei. Mas se é um crente preguiçoso, deixar ele passar uma fomezinha mesmo, que é para ver se ele, né, aprende a se dedicar e trabalhar. Tá bom? Vamos para outro texto. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6 e 1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Vamos entender. Paulo está escrevendo para quem? Irmãos, né? Para os irmãos lá da Galácia, certo? Se alguém for surpreendido em alguma falta, esse alguém, Paulo está se referindo a todo e qualquer ser humano ou
a irmãos? Os irmãos. Então não é um incrédulo lá, fez alguma coisa, cometeu alguma falta, não, eu sou crente, irmão, se alguém, então é qualquer ser humano. Não. Se algum dos nossos irmãos em Cristo for surpreendido em alguma falta, você que é um irmão espiritual, né, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Não é acusar, não é julgar o irmão. Você agora perdeu sua salvação, você vai para o inferno porque fez isso e tal. Corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Certo? Quem deve corrigir? Aquele irmão que foi surpreendido em alguma falta. Geralmente as pessoas olham para o pastor, né? É o pastor. Não, irmãos. É aquele que pegou no flagra, como diz a história, né? Aquele irmão que ficou sabendo dessa falta, vai lá e já confronta, corrige, com espírito de brandura. Não espera pelo pastor, não. Certo? Não espera. Tem que ir lá e já tentar resolver essa história. É assim que a Bíblia nos ensina. Irmão, ensina isso aonde? Onde é, irmão? Está escrito isso? Alguém sabe? Certo. Aí, onde é que está escrito que aquele que surpreende o irmão em alguma falta já deve ir corrigir? Aqui, né? Tem mais algum texto que dá apoio a esse? Que não deve se esperar pelo pastor, mas aquela pessoa lá que flagrou, que viu, que soube da história, já vai lá e corrige. Tem algum outro texto, além desse? Eu vou tentar criar um gatilho de memória, certo? Os irmãos. Esse assunto está relacionado à disciplina eclesiástica. É um tema, né? Disciplina eclesiástica. Mateus capítulo 18. Quando vocês forem falar sobre disciplina eclesiástica, vocês já criam o gatilho de memória. Mateus 18. Qual o versículo? Por enquanto não importa você saber o versículo. Primeiro o capítulo, né? Primeiro você aprende o capítulo. Depois você pode detalhar o versículo. Eu criei o gatilho de memória dessa forma. Disciplina eclesiástica, Mateus 18. Aí eu vou lá em Mateus 18, abro minha Bíblia e fica mais fácil de achar, né? Não necessariamente nós temos que saber todos os versículos, né? Mas criar pelo menos alguns gatilhos para ficar mais fácil de encontrar. Quando você chega em Mateus 18, aí você vai procurar os versículos que falam sobre essa disciplina eclesiástica. Versículo 15, certo? Olha aí como fica legal, né? Mateus 18 e 15. Você abre sua Bíblia em Mateus 18 e vai procurando pelos temas e encontra como se deve tratar um irmão culpado. Disciplina eclesiástica. Certo? E aí ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quem é que vai arguir esse irmão que pecou? É o pastor? Não, é a pessoa que foi ofendida. Então isso aqui a gente aplica a essa ideia. Exemplo. A irmã Zumira ficou sabendo que o Caleb fez uma coisa errada, que não agradava a Deus. A irmã Zumira vai fazer o quê? Pastor, o Caleb fez isso, isso e isso. Vai lá falar com ele. É assim que a Bíblia está dizendo? Não, vai, arguí-lo entre ti e ele só. E resolve lá o problema. Entenderam ou não? Não é esperar o pastor. Geralmente as pessoas entendem assim, né? A igreja. Não aconteceu algum problema, o pastor vai lá resolver. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Se você já ficou sabendo do problema, vai lá e resolve logo. Aí arguilha entre ti e ele só. Se ele te ouvir, resolveu o problema. Aqui a gente vê no contexto que é um pecado contra outro irmão, né? Um pecou contra o outro. Se teu irmão pecar contra ti, ele vai especificar, né? Contra ti. Mas é como se fosse uma observação, né? Esse contra ti. No texto
normal está se teu irmão pecar. Não é não? Essa observação que está entre colchete aí é como se fosse uma observação. Mas no geral, no genérico, é o quê? Se teu irmão pecar. Então você já vai lá arguir ele. Você ficou sabendo do pecado do irmão, vai lá e... Se não for um pecado público, né? Se for público, a gente já sabe o outro tratamento, né? Como é que funciona. 1 Coríntios capítulo 5 dá base para isso. E aí, se esse irmão te ouvir, você foi lá, ele pecou, você soube, foi lá, confrontou, né? Aí ele te ouviu, meu irmão, me perdoe, realmente eu errei e tal. Pronto, ganhou o irmão, morreu o assunto, acabou ali. Se não te ouvir, aí a irmã Zumira vai pegar lá, vai chamar mais uma ou duas pessoas, crentes, viu? Não é incrédulo não, é com crentes. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Aí é que vem chegar nos ouvidos do pastor, né? É assim que eu estou entendendo? Não. Vocês entendem assim também ou não? É o que eu estou entendendo, né? A irmã Zumira foi lá e confrontou o Caleb. Aí o Caleb, para lá, tu sabe nada da minha vida, né? Opa, peraí. A irmã Zumira vai chamar mais 1 ou 2 irmãos, ou irmãs, né? E vai lá confrontar ele. Se ele se arrepender, pronto, morreu o assunto. Mas se ele não se arrepender, aí os 3 lá, né? Ou 2 ou 3, conforme a irmã Zumira tenha chamado. Vamos supor que a irmã Zumira chamou a irmã Ana e a Vanúbia, pronto. Aí vai lá as 3. Foi lá, confrontou o Caleb se arrependeu, morreu o assunto. Não se arrependeu, aí as 3 vão vir, vão comunicar à igreja. Aí é que o pastor vai ficar sabendo, não? Ele faz parte da igreja. Diz-o à igreja. Se ele se arrepender, beleza. Se recusar ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Então, expulsa da igreja. Vai ter um tempo disciplinar ali, que a gente entende que no mínimo 6 meses de disciplina, para ver se esse irmão vai se arrepender ou não. Se não se arrepender, aí continua fora da igreja. Se se arrepender, a gente recebe com maior amor e o perdão no coração. Então, isso é o texto que fala sobre disciplina eclesiástica. Tá bom? Mateus 18. Então, aqui foi só um parênteses que eu abri, irmãos, para que a igreja possa entender essa ideia, né? Você soube que o irmão pecou, vai lá e corrige. Mostra base bíblica, não é o achismo, não. Eu acho que deve. Não. Mostra na Bíblia onde é que está o erro desse irmão e vê se ele se arrepende. Se não se arrepender, você segue os passos. Mas corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu entendo que no versículo 1, ele já deu um exemplo de levar as cargas. Qual foi a carga do versículo 1? Que você pode ajudar o seu irmão, né? Levai as cargas uns dos outros. Qual foi a carga do versículo 1 que o irmão estava levando e precisou de ajuda para alguém levar com ele? A falta, não foi não? Foi a falta, ó. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Se um irmão está cometendo algum tipo de pecado, é uma carga que ele está levando. E aí alguém da igreja pode ajudar esse irmão. Não a pecar também, viu? Não é ajudar a pecar, não. É ajudar a corrigir ele se sair desse pecado. Levar a carga. Está sendo um fardo muito pesado, a tentação está sendo um fardo pesado e ele não está suportando e está caindo no pecado. Então o irmão vai lá e leva a carga desse irmão. Vamos orar, vamos pedir a Deus e tal, e vamos ajudar o irmão a não pecar. Entenderam assim também ou não? É assim que eu entendo. Versículo 1 é um outro exemplo. Uma carga que nós já vimos lá em Atos, qual foi? A fome, não foi? E aqui a outra é o pecado. Podemos falar assim para ficar mais fácil de entender, né? A fome, o pecado. Ó. Nós temos 2 exemplos de carga que os irmãos podem estar carregando e outros podem ajudar a levar essas cargas, né? Sanando a fome ou ajudando a não pecar. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Por que nós não podemos, irmãos, julgar os outros ou repreender os outros assim com uma certa arrogância, com um espírito de acusação?
Versículo 3, ó. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, porque nós não somos nada. A Bíblia diz em Isaías 40 que todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. Como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como um grão de pó na balança. Então nós somos o quê? Nada. Então, em que todas as nações são assim perante Deus, imagine só um ser humano, né? Não é nada. Então nós não podemos nos julgar como sendo alguma coisa, como sendo alguém muito importante. Não, porque não pode o irmão fazer um negócio desse. Jamais. Nunca que ele vai se arrepender. Não faça isso. Nunca diga isso. Você não sabe, você não conhece o coração de ninguém. Você não sonda as mentes e os corações dos outros, né? Deus é quem sonda, Ele é quem sabe se o irmão vai se arrepender ou não. Nós não podemos julgar ninguém. Então a gente não pode julgar que é muita coisa não, que nós não somos nada. Senão a gente vai estar se enganando, achando que é alguma coisa. Quem é tudo é Deus e nós precisamos dele. Então por isso que nós temos que estar sempre atentos para levar as cargas uns dos outros, porque nós não somos nada. Um dia nós podemos ajudar alguém a levar uma carga, e um dia nós podemos estar precisando da ajuda de alguém para levar a nossa. Por isso que a gente não pode julgar ninguém que está levando alguma carga, e sim ajudar. Versículo 4 diz, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vocês entenderam o versículo 5? Cada um levará o seu próprio fardo. Espera aí, irmão. No versículo 2 está dizendo, levai as cargas uns dos outros. No 5 está dizendo que cada um leva o seu próprio. Entendi, não. Né? E uma hora diz que eu tenho que ajudar os outros a levar as cargas. Uma hora diz que eu tenho que levar o meu próprio. E agora? Ah, já sei. A Bíblia está se contradizendo, né? É ou não? É não. Eu só tenho que entender duas palavras. Carga e fardo. Qual a diferença? Carga é aquilo que é pesado demais para eu levar sozinho. Não consigo levar só. E aí preciso da ajuda de alguém. Entenderam? E fardo é o quê? Fardo é a minha obrigação. É aquilo que eu realmente tenho que levar, porque é a obrigação minha fazer aquilo. No passado era entendido como uma mochila de um soldado, que ele tinha que levar para a batalha. Quem é que tinha que levar a mochila dele? Ele. A mochila não é dele? Está ali com os equipamentos dele, o armamento dele, os suprimentos dele. Ele é quem tem que levar, é a obrigação dele, não é a obrigação do outro, não. Não é dizer, ô meu irmão, você está levando a sua obrigação. Deixa eu levar então para te ajudar. Faça isso não. Porque senão você não vai deixar o seu irmão amadurecer. Entenderam a diferença? Carga é aquilo que é pesado demais para se levar sozinho. Não posso, não consigo. E o fardo é a minha obrigação, é a minha responsabilidade como crente. Aplicando agora, trazendo para o sentido espiritual, né? Um fardo na vida de um cristão é aquela responsabilidade, aquela obrigação espiritual que eu tenho com a minha própria vida espiritual. Então não é ninguém a me ajudar a levar, não, é responsabilidade minha. É ou não é? Exemplo. Bora? Um exemplo de uma carga, vai ficar mais fácil. Pesado, né? Mais alguém? Um exemplo de uma carga. Para a gente tentar deixar mais claro a diferença entre carga e fardo. Não pode levar só, né? Mais alguém? Eu só tenho a irmã Ana aqui na igreja. Então somos nós dois, irmão. Exemplo de carga, bora lá? Pode usar o mesmo que já for dado. Não já dei dois exemplos, foi? Nós não lemos? 2 exemplos? E o fardo a gente consegue levar só, né? É para a gente levar sozinho mesmo, né? Vocês ainda estão dormindo? Toma um cafezinho ali, né? Carga, irmãos, vamos lembrar. Ó, nós vimos 2 exemplos. Um foi a fome. Foi? E o outro? A falta, o pecado. Né? Outro? De carga.
Estou deixando vocês raciocinarem. Ensinar não é só ficar falando, não, viu? A gente aprende isso quando vai dar aula, né? Ensinar, e não é só falar, não. A gente tem que ver se o público está entendendo. A doença é um fardo, às vezes. Não é? Ninguém é obrigado a ficar doente, é? A doença a gente pode considerar como uma carga, né? Um fardo não, uma carga. Que às vezes é pesado demais para a gente levar. Pesado demais, a gente não consegue só, né? Precisa de oração, às vezes a gente precisa de alguém para nos levar ao médico, a gente não consegue ir sozinho, né? Por aí vai. Alguém mais falou? O pecado, né? O pecado também é uma carga. E às vezes nós não conseguimos resistir, né? E acabamos caindo. Então superou as nossas forças. Então a gente precisa da ajuda de alguém para nos fortalecer, para que a gente não peque mais. Exatamente, o trabalho é um fardo. Exatamente. Porque é nossa obrigação mesmo. É responsabilidade nossa trabalhar todo dia para ganhar o pão de cada dia, né? Quem não trabalha também, não coma, né? Essa é a política pública bíblica, né? A política pública bíblica é essa. Quem não trabalha também, não coma. Não é dizer que quem não trabalha, a vida vai nas costelas de quem trabalha, não. Essa é a política pública da esquerda, né? Mas tudo bem, nada de política aqui, né? É só para vocês entenderem a diferença. Uma coisa que a Bíblia diz, outra coisa que o socialismo, o comunismo ensina, né? Política pública, socialista, comunista é essa. Alguém que não faz nada e não quer fazer, que tem alguns que não querem mesmo. Você vai atrás de um trabalhador para lhe dar um dia de serviço, o cara, vou nada, lá em casa eu recebo Bolsa Família, né? Não quer. Era para receber? Não, era para passar fome. Segundo a política pública bíblica. E quem não trabalha, não coma. E aí, quem quer questionar Deus, aí conversa com ele, né? Mas é isso que a gente aprende da Bíblia. Mais algum exemplo de fardo? Ou de carga? Família. Exatamente. Né? Bem colocado também. A família é um fardo. Nós escolhemos levar aquela família? Escolhemos nascer lá naquela família? Não, Deus nos colocou lá. Então, às vezes é um fardo que a gente tem que levar. Ou seja, uma obrigação nossa viver bem no ambiente familiar. Nós, como crentes, principalmente, né? Até ser uma carga, às vezes, né? Dependendo da situação, né? Às vezes a gente até confunde achando que é uma carga, né? Mas, na verdade, é um fardo, né? Porque é uma obrigação nossa. Nós nascemos ali, nós não escolhemos isso, né? O pecado a gente escolhe. Está vendo a diferença? O pecado a gente escolhe pecar. Ninguém é obrigado a pecar, é? Enquanto não é crente, nós somos obrigados, né? Que nós vimos ontem. Obrigados, porque nós somos escravos do pecado. Então o pecado é o nosso Senhor, Ele nos obriga a pecar, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Mas, depois de crentes, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos. Então, se a gente peca, é porque quer. Então, a gente escolheu levar essa carga, né? Já a família, a gente não escolhe. Deus nos coloca lá, né? E aí se torna realmente, às vezes, um fardo. E interessante a gente observar um detalhe. Fardo não quer dizer que é algo negativo, viu? A gente geralmente pensa assim, um fardo é uma coisa ruim. Você vai para a academia, escolhe pegar aquele peso lá. É algo ruim? Não, que vai te dar bons resultados, não é não? Então, algo pesado, mas você escolheu e você consegue levantar. Ó. Algo que você consegue fazer sozinho. Vamos dizer assim, um fardo que você tomou aquela decisão de fazer aquilo, né? Certo? Então, não necessariamente, quando a gente fala fardo, vamos entender como algo negativo, algo ruim. O exemplo do soldado, ele vai levar aquele fardo, é uma obrigação dele levar aquilo, é a responsabilidade dele. É algo ruim para ele, aquele fardo? É ruim para ele? Não. Não é ruim. Porque ali estão os suprimentos dele e está o armamento dele. Entendeu? Se ele não levar aquele fardo para a batalha, ele vai morrer, bem facinho, né? Ou de fome ou baleado, né?
Então ele leva aquele fardo, é uma responsabilidade, uma obrigação dele, que vai ser bom para ele. Entenderam o raciocínio? Não? Eu tenho essa mania, viu? Vamos raciocinar e pensar um pouquinho, né? Não necessariamente um fardo é algo ruim para mim. Pode resultar em algo muito bom. Pode salvar a vida do soldado. O fardo dele pode salvar a vida dele. Já pensou se ele vai levando ali no fardo, aí ele leva um colete balístico, né? Placa balística, lá dentro do suprimento dele, lá na mochila. Aí começa um tiroteio, ele vai correndo, aí os caras atiram e pegam na mochila dele. Vai pegar nele? Provavelmente não, porque ainda tem placa balística lá dentro. Porque ele, prudente, diz, rapaz, eu vou levar o meu colete, a prova de balas, e vou levar uma placa balística de reserva, porque vai que os caras dão um tiro com um armamento mais pesado, a placa balística estraga, eu troco. Ó. Aí ele botou lá na mochila. Aí foi alvejado na mochila. Além das coisas que tem na mochila, não tinha uma placa balística de reserva lá dentro. Ó. Então o fardo salvou a vida dele. Por isso que nem sempre o fardo é algo ruim. Às vezes é algo que é custoso para levar. Às vezes causa alguma dor, né? Algum sofrimento, mas que pode resultar em algo muito bom na frente. Vamos dar o exemplo da família? Eu achei legal, a família como um fardo, né? Às vezes não é fácil levar a família. Não é fácil conviver com a família. Às vezes é difícil. Mas é nossa responsabilidade, principalmente quando nós cremos em Cristo, é nossa responsabilidade dar um bom testemunho para a família. Às vezes a gente tem que ficar calado, né, diante de algumas situações, aguentar algumas coisas, mas para um bem futuro que nós estamos vendo. É que eles vejam o nosso bom testemunho e se despertem para conhecer o nosso Deus. Um Deus que domina a nossa vida para o bem. Então, fardo não é fácil levar, às vezes é pesado, mas pode salvar vidas. Certo? Só uma reflexão, né, para que a gente possa pensar um pouco. Carga realmente é algo ruim. A gente precisa da ajuda de alguém para superar isso daí. Se a gente continuar com aquela carga, a gente vai sucumbir. Certo? Como a questão da fome, a questão do pecado, vai sucumbir. Então a gente precisa de alguém para nos ajudar urgentemente, o mais rápido possível, para a gente sair dali. Né? Na família a gente não pode sair do meio, né? Tem que viver lá a vida toda. Certo? Então a gente precisa assumir essa responsabilidade. Deus me colocou aqui. Deus quer que eu brilhe aqui. Ele me colocou na família A, B ou C, Ele me colocou aqui dentro. Então eu vou brilhar a luz de Cristo aqui dentro. Não é fácil. Né? É um fardo. É pesado. Às vezes dói. Às vezes a gente chora de dor, né? Mas Deus pode nos dar o triunfo, a vitória. Porque esse fardo é para o nosso bem lá no futuro. E vai nos amadurecer, né? Passado o tempo, a gente vai amadurecendo, levando esse fardo e vai entendendo que eu tenho que ser uma pessoa melhor, que eu tenho que, às vezes, ser mais calmo, não posso ser tão explosivo, que eu não posso falar tudo o que eu penso. E aí, aos poucos, eu vou amadurecendo e aprendendo a ser uma pessoa mais prudente. Saber me colocar em cada cenário, em cada local, falar na hora certa, o que deve ser falado e o que eu não devo falar. Tudo é um processo que às vezes é demorado. Nem sempre a gente aprende rápido, às vezes demora. E dentro da família, a gente às vezes se sente tão à vontade que é mais difícil ainda da gente dar um bom testemunho, não é? A gente sente muito à vontade de fazer tudo o que pensa, o que quer, falar o que quer. Quem está em casa, né? Você sabe como é que você sabe se um homem é um crente realmente de verdade? Pergunta à mulher dele, né? Porque é quem está lá dentro de casa com ele todo dia. Está vendo todas as falhas, todos os defeitos, está vendo a humildade, a arrogância, o perdão ou a falta dele. Pergunte para a esposa. E o mesmo caso, o contrário, né? Você quer ver se é a mulher de Deus, pergunte para o marido. Porque é quem está lá dentro todo dia vendo os defeitos. Vendo a evolução espiritual também. Quando o casal está evoluindo espiritualmente,
está aprendendo a lidar com as diferenças, a se respeitar, eles também vão relatar isso. Não, no começo foi difícil e tal, mas tem melhorado, nós temos aprendido, né? A pessoa tem mudado, né? Tem se corrigido. Então, o casal é o melhor, né? O espelho, o maior termômetro, né? Um do outro. Porque é na família que é difícil. Então, a gente até pode aconselhar casais dentro desse tema. Você não escolheu a sua esposa? É um fardo, agora leve, meu filho. Não entregue por ninguém não, né? Não devolva esse fardo para o pai dela não, né? Ou para a mãe não. Carregue agora, pro resto da vida, né? É um fardo que você tem que levar. Agora é responsabilidade sua. Né? Você tirou de dentro de casa, agora é responsabilidade sua, né? Assuma. Devolver, cara, não dá certo mais não, né? Agora assuma. Pode resultar em algo muito bom no futuro. Você não escolheu? Deus não permitiu você casar com ela? Vamos raciocinar. Olha a soberania de Deus. Deus poderia ter evitado o seu casamento com essa mulher, sim ou não? Poderia ter até matado ela, se ele quisesse, não é não? Poderia? Poderia ter feito alguma coisa na vida para ela ter ido embora e pronto, você não ia casar com ela. Mas você escolheu e Deus permitiu você casar com ela. O que você vai fazer agora? Carrega o fardo, meu filho. Não entregue para ninguém, né? Às vezes pode ter alguém que queira, né? Mas não entregue. É seu esse fardo, ou seja, essa responsabilidade é sua. Então cuide, zele, ame, dê carinho, amor, atenção, que agora é seu. Certo? E assim o contrário. Você não escolheu o marido? Deus não permitiu você casar com ele? Carregue esse fardo também, né? Às vezes a mulher tem um fardo mais pesado, né? Que marido é bicho trabalhoso, né? Homem é bicho trabalhoso. Mas carregue. Você escolheu, Deus permitiu, então entenda a soberania de Deus, que Deus queria que esse casal se unisse. Para quê? Para trabalhar na vida um do outro. Às vezes um é a pedra de amolar do outro. A forma como Deus vai lapidar a vida é com aquele outro lá. Ah, Deus me deu essa esposa. Ah, ela tem certas características que são ótimas. Tem algumas características que não são tão boas, né? Mas por que Deus te deu uma esposa assim? Para trabalhar na sua vida. Para que você pudesse melhorar em alguma área que Deus sabia que você tinha que melhorar. Né? Então a gente tem que entender essa parte soberana de Deus, para que a gente entenda, opa, então isso aqui é um fardo, não que seja algo ruim, é algo bom para mim mesmo. Eu vou melhorar como pessoa. Eu já melhorei algumas coisas na minha vida por causa da minha esposa. Deus usou ela. Era uma coisa que eu não gostava nela, alguma característica, né? Não gostava, algum comportamento que eu não gosto, mas Deus trabalhou na minha vida para que eu pudesse mudar. E assim ela também, né? Coisas que ela não gosta em mim, que ela mudou. Deus trabalhou na vida dela para ela mudar e hoje a gente viver bem, poder se entender melhor. Então nós temos que entender, é um fardo, é algo bom que eu posso melhorar. E esse fardo é para o meu bem. Às vezes vai salvar a minha vida. Certo? Salvar a minha vida. Lembra da história do soldado, né? Da placa balística lá na mochila. Deus pode trabalhar na nossa vida de forma que a gente nem imagina. Então, irmãos, o que é que nós temos que entender? Que temos que ser gratos a Deus. Tudo que Ele nos deu, tudo que Ele permitiu acontecer em nossas vidas, nós temos que parar e refletir, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Por que eu sei disso? Romanos 8:28, muito conhecido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, foi para o seu bem. Aquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Se você ama a Deus. Se você não ama, não garanto nada, né? Mas se você ama a Deus, aquilo que está acontecendo na sua vida é para o seu bem. Vou fazer uma pergunta cabulosa, polêmica agora, né? Aí vem eu de novo. Meu irmão, mas quando eu casei, eu era descrente. Eu não amava a Deus. E agora, não tem que trocar de marido, não? Não.
Negativo. Você se converteu, não foi? Foi. E o seu marido? Não quer nada com Deus. Ele lhe trai? Não. Ele lhe bate? Não. Então viva com ele a vida toda. Certo? São as duas brechas que eu entendo da Bíblia que a mulher tem respaldo para separar se ela quiser. Mas nós nunca aconselhamos ninguém a separar, viu? Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. É adultério, pronto. Se a mulher é traída, ela pode separar se ela quiser. Não é o que Deus quer, não. É se ela quiser, tem um respaldo bíblico. E nós entendemos, há um entendimento, né, dos interpretadores da Bíblia, que em caso de agressão física, onde a vida da mulher está em risco, ela pode sair também de casa, né, separar. Mas esse não é o tema, não é divórcio. Só um spoiler aí. Então, se você casou, mesmo na incredulidade, e agora você conheceu a Cristo, não foi? Foi. Então, onde é que você pode enxergar a soberania de Deus agora? De não deixar o marido? Que ele te deu o conhecimento dele, de Deus, Deus te deu o conhecimento sobre ele mesmo, você se converteu a Cristo e agora você pode ser uma luz que brilha para o seu marido. Não tem que deixar ele. Você tem que viver com ele. Enquanto esses problemas lá não acontecem, né? Tá tudo bem, beleza. Vão vivendo em paz e vai orando a Deus e dando bom testemunho, fazendo aquilo que Deus quer, que isso vai cooperar para o seu bem. Às vezes o marido incrédulo fica lapidando a esposa crente também. Certo? É para amadurecer a esposa, para a esposa aprender a brigar menos, né? A falar menos, a criticar menos o marido, a respeitar mais, né? A dar mais testemunho, a se dedicar mais a Deus. Você sabia que às vezes Deus faz isso, né? Entenda. Por que não é automático? A mulher se converter e o marido descrente logo se converte também. Por que não é automático? Às vezes Deus está querendo trabalhar na sua vida, irmã. Na sua vida. Ele te converteu a ele mesmo. Está vendo? Espera aí que eu não vou converter teu marido agora. Porque você ainda precisa melhorar em algumas coisas. Porque às vezes, não estou dizendo que é, mas raciocina comigo. Se a mulher se converte, ela não amadureceu ainda, automaticamente o marido também já, se converte. Os dois podem crescer juntos, muito bem, glória a Deus, amém, né? Aleluia. Mas Deus conhece o coração de cada um. Pode ser que Deus sabe que o coração da irmã, se o marido se converter logo, você não vai se aproximar tanto de Deus. Pode ser, não estou dizendo que é, viu? Preste atenção, irmãos. Eu vou repetir bem, que é para ficar bem claro, para não dizer, pastor está dizendo que eu não sou uma mulher de Deus. Não estou dizendo isso, não. Nem sempre é assim. Mas às vezes Deus permite que aconteça dessa forma. E quando Deus, por exemplo, não converteu o seu marido ainda, não quer dizer que você não está uma crente dentro da vontade de Deus também, não. Não estou dizendo isso. Pode ser. É uma possibilidade. Não estou dando uma certeza, não, viu? Uma possibilidade. Eu estou trazendo essa possibilidade para que cada irmã que não tem um marido crente reflita. Como está a minha vida com Deus? Será que eu não tenho que melhorar em alguma coisa? E o caso contrário também, né? O marido que tem uma mulher descrente. Casaram, eram incrédulos. O marido se converteu, a mulher não. E a mulher não se converte, a mulher não se converte. Será que não é o marido que tem que melhorar em alguma coisa ainda para poder receber essa graça? Possibilidades que eu estou dando, certo? A possibilidade. Não estou dizendo que é. É uma reflexão, né? Para que a gente possa refletir na nossa própria vida. Porque a nossa mania, irmãos, é assim. Está vendo? O que é que o pastor disse? Se ajeite. Mas peraí, e você não tem que se ajeitar em nada? A gente geralmente ouve uma mensagem e diz, essa mensagem dá certinho para o fulano. Mas o fulano não está aqui. Quem está é você. Então a mensagem era para quem? Porque a mensagem não sou eu, irmãos. Eu não preparo. Rapaz, essa mensagem aqui, rapaz, dá certinho para o Caleb. Ó, vou pregar. Não é assim que eu preparo mensagem, não, irmãos. Ó, a gente segue um livro, é o roteiro. A gente não sabe nem quem vem. A pessoa prepara a mensagem para o Caleb não vem. Né? Então a gente não prepara a mensagem para as pessoas. A gente ora a Deus para que Deus comunique à sua igreja o que Ele quer que a igreja ouça.
Então, se foi você que veio e ouviu essa mensagem é para você. Assim como é para mim que prego. Essa mensagem é para mim. Eu não vou ficar bisbilhotando na vida dos irmãos. Peraí, a mensagem que eu peguei naquele dia, a Mariane não está cumprindo. Não está legal, não. Não, eu estou olhando a minha vida. Eu tenho que olhar a minha. Rapaz, eu tenho que melhorar nisso aqui. Rapaz, eu tenho que amar mais a minha esposa. Porque é um fardo que Deus me deu e serve para lapidar a minha vida e eu vou aprender mais se eu amar mais ela. Porque Deus disse que eu tenho que amar a esposa. Eu tenho que ver o que eu tenho que melhorar. Não é ficar olhando a vida dos outros, não. Certo? Então, entendamos isso, né? Se você ama a Deus, Deus vai fazer com que aquilo coopere para o seu bem. É o marido incrédulo, é mesmo depois de crente você casar, e a mulher às vezes é teimosa, ou o marido é preguiçoso, ou vice-versa, né? A mulher é preguiçosa, o marido é teimoso, não sei. Seja lá o que for. Mas se você amar a Deus, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Isso você tem que entender. Então, um fardo na sua vida não quer dizer que o mundo acabou, não. Pode salvar a sua vida, um fardo, sabia? Então, o marido, a mulher, pode salvar a sua vida. No sentido mais amplo da palavra que você imaginar, né? Não no sentido eterno, porque quem salva é Jesus. Mas salvar de problemas, salvar de outras coisas, né? Ou às vezes pode colocar num foguete também, para poder você aprender a ser mais prudente. Casos e casos. Aí fica agora aberto para a reflexão de vocês, né? A questão da diferença entre carga, algo que eu não posso levar só, preciso de ajuda de alguém, né? E o fardo, que é responsabilidade minha. Não vou botar ninguém para levar, não. Aquilo é responsabilidade minha. Responsabilidade de orar. Orar. Eu orar. É de quem? É fácil orar? É um fardo, não é não? Mas se eu carregar esse fardo, eu vou aprender, eu vou crescer, sim ou não? Vou. Vim para o culto, domingo de manhã. É um fardo ou é uma carga? É um fardo, é fácil? Não. Mas é obrigação minha. É responsabilidade minha. Se eu vier, eu vou aprender? Vou crescer? Vou. Pode salvar a minha vida? Pode. Pode melhorar o meu casamento? Pode. Às vezes o casal vem para a igreja, estava perto de separar, cheio de briga, confusão dentro de casa, mas ouviu uma mensagem. Vou mais não. Vou conservar meu casamento, porque foi Deus que me deu a minha esposa. E a mulher diz, e Deus me deu o meu marido, não vou separar nem a pau. Vou dar essa glória para o diabo, não. Porque é vitória do inimigo, quando eu separo, então não vou. Vou piniar e não vou. Pronto. Você pode aprender grandes coisas. E a responsabilidade sua. Quando você leva o seu fardo com responsabilidade, você vai aprender, você vai crescer, você pode se dar muito bem na vida. Pregar o evangelho é um fardo ou uma carga? É um fardo, é responsabilidade nossa. É obrigação nossa, não é de ninguém. Ah, não, obrigação do pastor. Né? Quando fala, vamos evangelizar, vamos fazer missões. Pastor? E os outros? Não tem, não? É só o pastor? Entendeu? É um fardo, e você vai aprender, porque você vai ficar com medo de errar, não vai não? Então você vai estudar, você vai buscar aprender, você vai pedir orientação do pastor, você vai pedir orientação do irmão, e você vai se aperfeiçoar. Então você vai aprender ao carregar o seu fardo. Vou citar mais não, né? Acho que deu para entender, né? Carga e fardo. E nós temos que estar dispostos a ajudar a levar a carga dos nossos irmãos e estar dispostos a levar o nosso fardo, assumir as nossas responsabilidades. E vamos deixar o irmão levar o fardo dele também. Por que às vezes eu digo, irmãos, vocês têm o Espírito Santo. Vocês podem falar com Deus e vocês podem ouvir a voz de Deus. Receber a orientação dele, né? Por que eu digo isso? Porque é um fardo que eu estou botando para vocês levar. É o fardo de vocês. É responsabilidade de vocês entender isso, que vocês têm o Espírito Santo, vocês vão orar a Deus e vão receber de Deus a orientação. É um fardo, é a responsabilidade. Você orar, você buscar a Deus, você ler a Bíblia, você pregar, é responsabilidade, é um fardo. Com isso, eu estou ajudando vocês a amadurecerem.
Eu não estou tirando a responsabilidade. Eu não posso tirar a responsabilidade de ninguém, não, senão torna as pessoas preguiçosas. Vamos supor, o Caleb é pai de família agora, né? É chefe de casa. Ele não tem filho ainda, mas tomara que venha logo. Ele é chefe de casa, né? É um fardo, não é? É responsabilidade de quem? Mas a irmã Ana, a mãe muito boa, diz, não, Calebinho, precisa meu filho trabalhar não, que eu lhe sustento, que você é um filho tão bom, eu vou lhe sustentar. Todo mês eu vou lhe dar uma mesada, né? Vou lhe dar um salário mínimo para você manter sua família. Você é um menino bom, você está pegando esse sol, trabalhando, vai queimar sua pele. Vai não, bichinho. Tá bom? É bom para ele? Ela está tirando o fardo dele. A responsabilidade vai criar um menino preguiçoso, irresponsável, que não vai dar conta da casa dele. E aí o exemplo que ele vai dar para os filhos, quando os filhos nascerem? Não, vovó sustenta. Né? Então a gente não pode tirar o fardo das pessoas, porque você está tirando responsabilidade, você está criando pessoas imaturas. Quanto mais responsabilidade a pessoa assume, mais madura ela fica. Ela amadurece mais rápido. Porque ela sabe que tem que cumprir com as responsabilidades dela e dar de conta. Não quis casar? Quis. Depois vai trabalhar para sustentar a filha alheia. Vou casar e vou ficar numa rede armada dentro de casa e a mulher se matando de trabalhar para me sustentar. Está errado. Responsabilidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Sabemos, ó Pai, que temos muito que aprender da Tua Palavra, porque é uma fonte infinita de conhecimento. E pedimos ao Senhor, ó Pai, uma mente boa, aberta para aprender e uma mente submissa, para que possamos saber o que é certo diante da Tua Palavra e fazer o que é certo, e não o que nós achamos mais conveniente, mas obedecer ao Senhor para a glória do Teu santo nome, porque o Senhor é bom, perfeito, e a Tua vontade também é perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, a fazer o que Te agrada, para a glória do Teu nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, e que à noite, ó Pai, possamos retornar para aprender da Tua Palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até à noite, se Deus quiser.